Bom, nesse vídeo eu vou falar de algumas invenções de brasileiros que não tiveram o devido reconhecimento por parte do restante da humanidade e até mesmo dentro do Brasil. A primeira delas é do rádio. Oficialmente, o italiano Marconi criou o rádio na primeira década do século XX. Entretanto, no final do século XIX, o padre brasileiro Roberto Landel de Moura, ele fez uma transmissão de ondas eletromagnéticas, porém, esse feito não foi reconhecido na época, nem mesmo pelos brasileiros. Ele chegou a ter alguma fama, chegou até a ser convidado aí no Rio de Janeiro, mas as suas ideias não tiveram o devido investimento e acabaram morrendo no esquecimento. Outra invenção brasileira foi o avião. Em 1906, Alberto Santos Dumont fez um voo muito curto, é verdade, na cidade de Paris. O seu avião, o 14 bis, ele levantou alguns metros do solo e fez um rápido voo que foi testemunhado por, estima-se que 10.000 pessoas. Foi a primeira vez que uma máquina mais pesada que o ar levantou voo por meio da propulsão de um motor. 3 anos antes, nos Estados Unidos, os irmãos Wright haviam conseguido voar com uma máquina mais pesada que o ar. Porém, esse voo dos irmãos Wright ele é bem polêmico. Primeiramente porque, diferente do caso do Santos Dumont, houve apenas uma testemunha, que seria um salva-vidas, que estava lá perto do local onde eles fizeram o voo. E em segundo lugar, o avião dos irmãos Wright não tinha nem motor, ou seja, ele era um planador, ele planou. E se for levar isso em consideração, outras pessoas já planaram antes dos irmãos Wright. Outra invenção brasileira é o identificador de chamadas. O Nélio Nicolai inventou, na década de 70, o identificador de chamadas, e infelizmente ele nunca conseguiu o devido reconhecimento, seja por meio de homenagens, honrarias, seja o reconhecimento financeiro, né? Várias empresas de telefonia utilizaram livremente a sua invenção sem nunca tê-lo pagado. O painel eletrônico, aquele utilizado nos jogos de futebol para identificar substituições, ele também é uma invenção brasileira, do Carlos Lambolia. Ele criou isso em 96 e foi uma grande praticidade para o trabalho dos árbitros, porque antes disso, a indicação de substituição eram feitas por plaquinhas manuais, então a pessoa tinha que ficar lá toda hora trocando, enquanto que a placa digital é só digitar que aparece lá a substituição. Essa invenção ela foi tão bem vista que já na Copa de 98, ou seja, apenas 2 anos após a invenção, ela já foi adotada e é utilizada hoje em praticamente qualquer campeonato mundial, qualquer campeonato profissional ao redor do mundo. Uma outra invenção brasileira muito importante, que infelizmente vem sendo sem nenhuma prova questionada pela extrema-direita, é a urna eletrônica. Ela foi criada em 1989 na cidade de Brusque, Santa Catarina, pelo juiz eleitoral Carlos Prudêncio, juntamente com seu irmão. E por que eles tiveram essa ideia? Devido ao fato de que o voto no papel, o chamado voto impresso, ele deixava margem para muitas fraudes, como por exemplo, uma única pessoa conseguir desviar cédulas eleitorais e na hora que ela votava, ela enchia a urna de lona com as cédulas já preenchidas. Na hora da contagem de votos manual, o responsável pela contagem às vezes era subornado, né, por um candidato, então ele desviava votos. Então, por exemplo, o candidato B, ele era da oposição. Essa pessoa que contava os votos rasgava os votos para o candidato B, só contava para o candidato A. Então, para tentar evitar isso, que eles desenvolveram a urna eletrônica. E conseguiram com bastante sucesso. Além da apuração das eleições no Brasil ser muito rápida, ela é muito segura. Então, diferente do que a extrema-direita espalha por aí, não tem como fraudar, pelo menos não, até o presente momento, eleições feitas com a urna eletrônica. Eles gostam muito de criar esse factoide, essa mentira, e até hoje nunca apresentaram uma prova sequer de que é possível fraudar a urna eletrônica. Por fim, outra invenção muito interessante, desenvolvida por um brasileiro, foi a abreografia. Né? Desculpa aí a deslizada. Esse procedimento, criado pelo Dr. Manuel de Abreu, basicamente é a radiografia dos pulmões. Ele criou nos anos 30 essa técnica e inclusive chegou a concorrer ao Prêmio Nobel de Medicina, mas infelizmente não venceu. Outras invenções também que são atribuídas a brasileiros, mas há algumas dificuldades de se comprovar, é do escorredor de arroz, da máquina de escrever, vejam bem, também do Walkman, do cinema 3D e do câmbio automático. Bom, se você achou esse vídeo interessante,
peço aí que curta, compartilhe, deixe um comentário e se não for inscrito no canal, dá aquela moral e se inscreva no canal.